desde que eu comecei a falar, a minha mãe conta que eu comecei a falar para ela que eu me lembrava de quando eu estava na barriga dela, de que eu me lembrava do dia do meu nascimento. Eu não queria nascer, que estava muito frio. Eu sabia que estava. Imagina uma criança de 2, 3 anos falando isso. Ah, não, estava muito frio, eu não queria nascer. E a minha mãe conta que, embora fosse agosto, realmente estava com uma frente fria forte lá onde a gente morava, onde eu nasci. E estava frio e chovendo mesmo, como eu falei para ela. Eu falei, não, estava chovendo, estava frio, eu não queria. Ela, como que você ia saber disso? Realmente estava chovendo e estava muito frio. E eu, depois, pulando numa meditação já aqui em Franca, depois de 30 e tantos anos, hoje eu tenho 36, numa meditação eu estava com os olhos fechados, e aí eu abri, eu tenho um espaço aqui, que é um quarto só reservado para isso, só reservado para meditações, essas coisas. E eu abri os olhos e eu vi, sabe quando você vê uma coisa pela sua visão periférica? Uma coisa assim que você capta que tem uma coisa ali, mas aí você vira para olhar o que tem, aí não tem nada, sabe? Mas a minha vista, a minha visão captou a imagem, né? E a hora que eu vi, era uma mulher branca, de cabelo preto, bem curtinho, com uma roupa tipo japonês, mas bem justa no corpo, assim. Ela tava de pé olhando pra mim. E aquela imagem ficou, né? Eu fiquei assim, na hora eu me agitei e falei, gente, eu conheço essa mulher. Eu conheço a mulher, eu conheço a mulher, eu conheço a pessoa, da onde que eu conheço essa pessoa? E aí eu fechei os olhos de novo e me recolhi em meditação de novo. E aí foi se desdobrando memórias. Ele foi bem forte para mim, sabe? Para mim contar que foi uma experiência muito forte para mim. Eu recordei de um lugar que era um lugar, um campo gramado, parecia uma grama bem fofa, com algumas árvores, não tinha flores, e muitas crianças nesse jardim. Muitas, muitas crianças pulando, brincando em cima das árvores e tudo. E no meio desse jardim, dessa espécie de campo, tinha um riacho, bem pequeno. E nesse riacho tinha um barquinho, tipo aqueles barquinhos de Veneza, que tem aquele negocinho na ponta, assim. E eu fui recordando disso e eu estava dentro do barquinho, desse barquinho. Era pequenininho e eu era pequenininha, uma criancinha. Eu estava dentro desse barquinho e eu segurei com as mãozinhas as laterais desse barco e olhei para trás. No que eu olhei para trás, essa mulher estava lá me olhando. E a gente conversava telepaticamente. E eu falei para ela que eu estava com medo. E ela falou, me passou assim, fica tranquila, vai dar tudo certo, vou estar com você. E eu fui por esse rachozinho até que tinha um arco dourado, que não se via do outro lado. E eu atravessei por esse arco dourado com o barquinho e abri os olhos no hospital. Eu abri na hora que eu nasci, eu tenho essa memória, eu tenho desde sempre, ela nunca se apagou. Na hora que eu nasci, eu abri os olhos, eu vi uma parede branca e um instrumento de metal, que eu acho que era um suporte de soro, alguma coisa. Eu vi essas duas coisas e eu tinha plena consciência de que eu estava nascendo, de que eu estava no hospital, de que estava realmente frio ali fora. Eu, acabando de nascer, eu tinha plena consciência de tudo que estava acontecendo. E aí eu fechei os olhinhos e aí foi como se apagou para mim, tá? E depois disso eu tenho alguns flashes de memória, até depois de adulta, na adolescência. Perguntei para minha mãe porque eu tinha muita memória com uma manta azul, que eu lembrava que os meus pais me enrolavam no inverno, me embrulhavam no inverno. Eu era bebezinha. E eu não gostava que eles embrulhavam os meus bracinhos e eu ficava só com o rostinho. Eu detestava aquilo. E aí eles me embrulhavam, quando eles iam ver, meus bracinhos estavam de fora. E eles embrulhavam de novo.
E eu contei isso pra minha mãe, ela falou exatamente, uma manta azul que sua tia deu, que era do seu primo. E realmente a gente enrolava você não parava. Então, assim, tenho muitas memórias, sabe? Até que a gente tem Gente, que. só uma pergunta, né? Você disse que essa memória do seu nascimento está ligada a uma memória da sua saída de um lugar, né, onde tinha um jardim, um Sim, riacho, as eu crianças vi de onde eu brincando. vim. É Uhum, como se você pegasse um barquinho para, digamos, vir de outro plano para esse, né, e nascer sim, como uma criança. E essa aham. senhora que estava com você no barco é a mesma que você viu Que eu naquele vi na estado meditação. meditativo. Sim, Você viu quando quando foi essa meditação? Faz muito tempo? faz mais ou menos um ano. Faz Poxa, mais ou menos. Não gravei a data. Mas é muito mais ou tempo menos isso. depois. Aí Nossa, muito tempo. eu queria saber assim, porque misturou uma lembrança com a outra, né? Na meditação foi que você viu esse jardim, não é Sim, isso? Mas quando você nasceu, a primeira eu, lembrança foi da sala branca, né? sim, Onde quando eu tinha os nasci, médicos. eu tive a vista, né, só do hospital. Mas na hora que eu Hum, nasci, eu não tive a memória da onde dessa que eu tinha saída vindo. de lá. Não, na hora que eu Ah, nasci, tá. não. Aí foi só numa Uhum. meditação já Aí mais de foi que 30 você anos fez a depois. conexão. Foi. Você emendou a lembrança com a lembrança do nascimento. Ou você Sim, lembrou do nascimento aí também? Essa lembrança do nascimento você sempre teve? sempre. Desde que eu comecei a falar, eu falo para minha Hum, mãe dessa experiência, que eles levavam como coisa de criança, assim, mas minha mãe falou, como falava, né? Como que ela ia saber? E é. realmente estava frio, né? No dia. Uhum. Aí você fez a conexão, juntou aquela lembrança da meditação com o nascimento e Sim, provavelmente porque na você interpretou meditação, como? desculpa, Não. porque na meditação foi como se alguma coisa me ajudou a linkar, sabe? Não. Porque intuitivamente, quando eu estava naquele barquinho, eu sabia que eu ia nascer. Uhum. Então, aí, assim que eu atravessei o arco dourado, tudo ficou Uhum. branco. E aí eu me lembrei da É. parede do hospital. Sim, sim. É interessante, né? Como existem esses arcos, né? Dourados, iluminados, às vezes de passagem, tanto das pessoas quando saem daqui para lá, né? Para entrar, né? Sim, Muitas vezes param diante daquele portal e não pode passar dali, né? E sim, sim, você sim. estava do lado de lá do portal. De repente, é a primeira visão, assim, de antes do portal, né? O que é que tem depois Sim. dele? Né? Eu Interessante. me senti privilegiada, né, de ter essa recordação. É, Verdade. eu acho que é uma das primeiras vezes que eu conto sem lágrimas, assim, porque foi muito forte para mim, sabe? Foi uma coisa E que me marcou muito. essa senhora seria o que sua? Tutora, Eu senti mestre? que ela era alguém que cuidava de mim lá. Eu senti Uhum. que aquelas crianças elas estavam passando por um processo de preparação para o nascimento, todas as que estavam ali, né? E que essa senhora ela acompanhava a mim, ela me acompanhava, né? E É, aí eu não sei se é porque também eu estava passando por um momento meio complicado aqui, e ela disse, eu vou estar sempre com você, né? Vou te acompanhar sempre. Né? Então é como se ela me recordasse da promessa que ela fez lá. E tipo falasse assim, lembra que eu falei que eu ia estar com você? Como se fosse isso, entendeu? Que que eu bom, né? senti, assim. É uma coisa muito confortante para você, né? Sim, sim, Sabendo com assim certeza. dos perrengues que a gente passa aqui nessa vida, de A repente tem gente não alguém, tá né? sozinho, é verdade. Ok, então continue. Eu só fiz esse comentário agora porque eu sei que você vai fracionar um pouco as experiências. Sim, Aí a gente já comenta essa, depois, se quiser, a gente volta. Mas aí ótimo. fique à Aham, pode vontade ser, sim. para dar continuidade aí. Tá ok. Eu só queria fazer um comentário, assim, que eu sempre tive. Eu era uma criança bem diferente, sabe? Eu nunca me encaixei muito, assim, na sociedade, vamos dizer. E eu sempre fui muito de olhar para o céu. E eu falava para minha mãe desde pequena: Nossa, mãe, eu sinto uma saudade, mas uma saudade.
que era uma coisa que doía, sabe? Mas eu falava, mas eu não sei do que, eu não sei do que é essa saudade, mas eu sinto tanta saudade. E eu falei isso por uns 30 anos. Assim, hoje eu já não sinto. Vou continuar né, a contar e vou explicar o porquê, né? Eu acho que hoje eu já não sinto mais essa saudade. Mas eu senti por muito tempo uma coisa que parece que estava bloqueado na minha mente, mas não no meu coração. O meu coração sentia essa saudade muito forte.